Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar sobre transições planetárias e juízo final. Num dos livros do Chico Xavier, chamado Caminho da Luz, inclusive, coincidência, Emmanuel fala num trecho desse livro, Emmanuel fala sobre um mundo muito avançado que existia na galáxia e que neste mundo houve uma grande transição planetária e uma leva de espíritos mais densos e mais primitivos vieram no planeta Terra para cumprir os seus resgates kármicos. Esse sistema era a capela. Tá? E nesse sistema capelino tinha acontecido exatamente uma transição planetária, um fim de ciclo planetário nesse sistema capela, num dos planetas do sistema capela. E após o juízo final daquele planeta, da separação do joio e do trigo, como diz as nossas tradições espirituais, calhou da Terra receber uma leva de espíritos deste local, como consequência de seus atos e de sua jornada kármica naquele mundo. E não esclarece mais a respeito, o Emmanuel não fala muito mais coisas disso. Mas nós sabemos que esses espíritos, eles chegaram aqui na época da Atlântida. Eles vão dar origem à civilização Atlante. Então, deixa eu colocar para vocês aqui a linha do tempo. Então, a nossa famosa linha do tempo, onde vamos colocar hoje, vamos colocar o ano 0 da era cristã, vamos colocar 3000 AC, vamos colocar 8000 AC, vamos colocar 10.000 AC e vamos colocar 15.000 AC. E vamos colocar 20.000 AC também. Muito bem. Então, Emmanuel fala, na verdade, e o próprio Antigo Testamento bíblico fala, no livro de Enoque, principalmente, no livro de Enoque, toda a discussão vai ser sempre sobre esse período aqui, ó. Então, a chamada expulsão do paraíso. E os anjos decaídos. Oi? Qual delas? Espera aí, é um problema de... Deixa eu encaixar direito aqui. Parou? Melhorou? Tá. Então, voltou o quê? Então, é problema... Deixa eu ver se é esse sinal aqui que está... E aí? Melhorou? Vamos ver, se der, se não, nós ajusta. Bom, então, os anjos decaídos. Então, na verdade, quando ele fala do paraíso, perdido, da expulsão do paraíso, ele não está falando aqui da Terra. Ele está falando de um orbe planetário que estava muito avançado científico e tecnologicamente, tá? E lá vai acontecer o final de ciclo planetário.
nesse final de ciclo planetário, é a transição planetária deles, pode ter acontecido um desastre, uma guerra, um conflito, e esses espíritos foram para o astral do planeta. E no astral do planeta aconteceu o chamado juízo final em Capela. E nesse juízo final, uma leva de espíritos, né, que vão ser exilados deste planeta e vão decair em um mundo muito primitivo, que é exatamente nesse período aqui, onde a civilização estava na Idade da Pedra. Ok? Homem das cavernas, tal. É idêntico, esse período aqui é idêntico a este período aqui. Tá? São dois projetos semelhantes. Então, neste período aqui, 8.000 anos antes de Cristo, nós estávamos, a civilização começa a Idade da Pedra, está na Idade da Pedra. Né? Ok? Passa-se, né? Na verdade, é o seguinte, na verdade, desculpe, este período aqui, esse de 8.000 é esse aqui. Neste período aqui, deixa eu pintar com as cores certas para não dar confusão, esse período aqui vai ser equivalente a esse período aqui. Entendeu? Então, quando chega uma leva de espíritos mais avançados, eles vão fazer uma mudança genética, tem que fazer uma mudança estrutural para receber essas almas e se misturar. Por isso que eles falam, né, na tradição judaica, né, os livros de Enoque, que eles decaíram na terra e cruzaram com mulheres da terra. E deu uma raça de gigantes. Os anjos cruzam com os humanos, né? Mas não é anjo cruzando com humano, não. As coisas são diferentes, tá? Os engenheiros siderais preparam esses corpos, né? E quando eles estão prontos, as almas começam a descer, começam a conectar, certo? Mas eles pegam matrizes para modificar a matriz dos caras que já estão aqui adaptados ao ecossistema, tá ok? Então, depois, aí sim eles podem cruzar com esses humanos que estavam aqui já, né? Então, aí vem toda a história dos semideuses gregos, dos deuses gregos, a coisa toda lá, né? Bom, esse período aqui, então, começa a civilização Atlântica e chega até a sua extinção, que são 5.000 anos de história, ó, 5.000 anos. E é idêntico a esse período, até aqui são 5.000 anos de história. Todos os períodos duram 5.000 anos. Esse é o cálculo básico. Né? É muito engraçado. Porque se vocês pensarem daqui até aqui, ó, são 5.000 anos também. Não são? É. E esse período são os períodos de Era de Luz. Que são curtos, eles são bem curtos, né? Então, existe uma relação profunda entre juízo final e transição planetária, né? Nas transições planetárias, o projeto praticamente ele acaba, ele muda radicalmente a sua face, pela lei do karma, e esses espíritos precisam ser separados. Há uma separação, uma história, né, Bíblia antiga, separação do joio e do trigo, né? Em vários níveis kármicos. Esses espíritos são separados em níveis kármicos e ficam grupos, e esses grupos vão ser transmigrados para planetas, para projetos planetários, onde eles possam dar continuidade às suas experiências kármicas. Tá? É claro que para eles, esses espíritos que estavam acostumados a viver no bem bom, estavam no poder, rico, cheio da grana, Elon Musk, esses caras, né? Pega um cara desse e transmigra no mundo desse. Né? Não estou dizendo que esses caras, mas são caras que estavam no poder, milionários, generais, né? Dinheiro pra caramba, poder. Aí você transfere esses caras para mundos muito primitivos.
Só que chega aqui também, o que esses espíritos vão fazer? Eles são muito inteligentes. E os que estão aqui são muito burros. Exatamente. Esses espíritos inteligentes, a primeira coisa que ele vai fazer é escravizar os outros. Vai escravizar. Vai escravizar e vai utilizar a escravidão e a servidão. Eles vão continuar naquele mesmo esquema de ego deles, buscar poder. Se eu quero ser rei, eu sou chefe. Acontece no Egito essa bosta, né? Todo mundo quer rei, quer mandar, quer ser rico, quer invadir os outros e tal. E o povo lá, aquele povo é o escravo, né? Os mais inteligentes sempre assumem o poder, né? Inclusive, quando os capelinos chegaram nesse período aqui, esse grupo não sabia nem falar. Não tinha língua. Eles não sabiam falar, só grunhiam. É. A tradição esotérica da Blavatsky conta quando esses caras chegaram. Eles moravam em cavernas. Então, esses caras já começaram a criar cidades. Já tiraram os caras das cavernas, criaram língua, começaram a falar, certo? Entendeu? Começaram a aprender a ler e escrever. Eles começaram a medicina, as raízes, começaram a estudar o movimento dos planetas. Tudo nesse período, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Quando a gente começa a ter ideia de civilização. Aprender a escrever também, com uniforme. Aí você vai ter o Egito, você vai ter a Índia, a China, todas as civilizações lá dessa antiguidade, né, começando a ter um destaque. Há uma... Som? Voltou. Aí, Catiuca, está ruim o negócio, é câmera, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, só um minutinho, que eu vou fazer um teste, gente. Espera aí. Para ver se não dá mais chabu nesse som. Né? Então, nesse período, né, muito antigo, as tradições da Blavatsky falam dessas raças, desses seres altivos que chegam das estrelas e se misturam com a raça humana. E a partir daí, então, começa a haver uma crescente avanço na civilização. Né? Porque esses caras são espíritos muito mais adiantados, oriundos de outros mundos. Tá? Muito bem. A mesma coisa vai acontecer aqui. Nós vamos receber... Só que nenhum livro sagrado, é muito interessante, fala da chegada desses espíritos de outros mundos. Nesse período egípcio e atlântico. Mas é a mesma coisa, né? Porque à medida que a população vai aumentando, os espíritos vão chegando de fora, eles vão chegando de outros mundos da galáxia. E tudo isso tem a ver com o juízo final de vários mundos. Certo? E eu quero que vocês entendam que às vezes o juízo final não acontece tudo junto. Chega uma leva de espírito aqui, 1000 anos depois chega uma leva de espíritos aqui, e vai chegando, até os dias de hoje. Até os dias, aí você vê, se você pensar nos últimos 100 anos, veio 7 bilhões de espíritos aqui na Terra, pô. Vieram da onde? Tudo de uma vez. Certo? Então esses espíritos, eles são oriundos de projetos planetários, né, que passaram por seletivas para poder chegar à Terra aqui. Então, juízo final é uma coisa muito comum na galáxia, muito comum. Porque vocês têm que pensar em números grandes. Vocês têm que pensar em números grandes, vocês não conseguem pensar em números grandes. Vocês têm que entender que na nossa galáxia é para ter cerca, presta atenção no que eu vou falar, de 10 a 20 bilhões de planetas habitáveis no nosso esquema de projetos planetários. Vocês conseguem imaginar um número assim? Aí vocês vão entender quanta gente pode chegar aqui. E a gente pode transmigrar para outros mundos. É muitos planetas.